Hoje vamos fazer a oração completa da armadura de Deus. Cada peça representa um aspecto de Cristo em nossas vidas. Após a oração, leia a descrição do vídeo ou o primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo para ter acesso ao estudo completo de cada peça da armadura espiritual. Mas primeiro, vamos meditar no poder e na grandeza de Deus e fazer essa oração com fé. Oremos. Neste momento, pela graça de Deus, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Me revisto de toda a armadura de Deus, e assim poderei ficar firme contra as obras do mal. Sei que minha luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra as forças espirituais do mal, com suas ciladas e enganos. Estarei firme, me conscientizando de toda a provisão de Deus, que é o próprio Cristo em mim. Por isso passo agora a citar cada peça da armadura em oração, crendo que esta proteção espiritual se manifesta em minha vida agora. O cinto da verdade. Neste momento, diante de Deus e dos anjos, diante de toda a criação e de todo o universo, eu me cinjo com a verdade. Peço a Deus como fez o salmista: guia-me na tua verdade e me ensina, pois tu és o Deus da minha salvação em quem eu espero todo o dia. Por isso, não quero me precipitar em julgamentos e conclusões sobre pessoas, circunstâncias e acontecimentos. Peço a Deus que sua verdade me envolva como um cinto, me dando segurança e clareza em meus pensamentos, reflexões e observações, e que eu não seja guiado pelas aparências, mas pela verdade. Que a tua verdade me santifique, e estou orando como um beneficiário da oração do próprio Cristo, quando orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sei que o nosso adversário é o pai da mentira. Por isso, peço a Deus que me livre de cair nas ciladas de mentiras e enganos, que tentam me desviar da verdade em meus relacionamentos e em todos os meus caminhos. Espírito Santo, revela-me a cada momento a verdade sobre Deus, sobre mim mesmo e sobre o próximo. Assim, saberei me relacionar de forma adequada com Deus, comigo mesmo e com todas as demais pessoas. Peço que o Espírito Santo me auxilie nas minhas fraquezas, mostrando-me áreas danificadas ou desgastadas do meu cinto da verdade, que estejam precisando de libertação e cura de toda mentira e engano, que o mundo e as circunstâncias contam sobre Deus, sobre mim mesmo e sobre o próximo. Assim, me fortaleço em Deus, renovando e fortalecendo a consciência da verdade em amor. Em Cristo, com Cristo, por Cristo. Amém. A couraça da justiça. Graças a Deus pela sua armadura espiritual que me reveste e me protege contra as ciladas do diabo e toda obra maligna. Pela graça de Deus, eu me visto agora com a couraça da justiça. Ficarei protegido contra todo sentimento de culpa, raiva e amargura. Libero perdão a todas as pessoas e situações de injustiça que me feriram. Reconheço que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como José do Egito, reconheço que sou chamado por Deus segundo os seus mais altos propósitos. E por isso, mesmo quando alguém intenta o mal contra mim, Deus transforma isso em bem, para mim e para outros, para sua glória. Assim como perdoo os que pecaram contra mim, sei que Deus também já perdoou todos os meus pecados e injustiças. Pela vida e obra de Cristo, recebi a graça do perdão definitivo das minhas faltas, e isso me incentiva a viver uma vida justa. Portanto, as boas obras serão para mim uma consequência do perdão que me foi dado gratuitamente em Cristo. A pressão por desempenho não me dominará, não serei movido por culpa ou medo religioso. Farei todas as coisas com alegria e leveza, por amor e não por obrigação. Afaste-se de mim toda acusação e culpa, pois sei que é o próprio Deus quem me justifica. Assim, me visto com a couraça da justiça, que é o próprio Cristo que veio a nós com a encarnação da justiça divina e que hoje habita em mim pelo Espírito Santo para me fazer andar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Gratidão, pois, a Deus, que me vestiu com vestes de salvação e me cobriu com o manto de justiça. Em Cristo, assim é. Amém. As sandálias do Evangelho da Paz.
Agradeço a Deus por calçar os meus pés com a prontidão que me é fornecida pelo Evangelho da Paz. Pois quem está em paz sempre está preparado para lidar com qualquer batalha que surja. Justificado pela fé, tenho paz com Deus através de Cristo, e isso não depende de nada que eu faça por mim mesmo. Posso descansar em paz em meu coração e mente. Essa paz me deixa preparado para lidar com qualquer conflito externo que surja em meu caminho e nas minhas relações interpessoais. Sim, eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz, e sei que Deus é comigo, por onde quer que eu ande. Não temerei a nada nem ninguém. No que depender de mim, terei paz com todas as pessoas. A paz de Cristo será sempre o árbitro em meu coração, para que eu possa julgar tudo e reter o que é bom. Assim, saberei sempre como me portar com cada pessoa e circunstância que eu tiver que lidar. Nada pode ameaçar a minha paz, pois foi o próprio Cristo quem a deixou para mim. Não a paz do mundo, que depende de circunstâncias, mas a paz do Cristo, que vem da consciência de união com Deus. Não ficarei remoendo conversas e discussões em minha mente. Como disse o salmista, em paz me deitarei e dormirei tranquilo, pois Deus me faz repousar seguro. Mesmo diante de injustiças, optarei por resolver tudo em paz, pois é em paz que se semeia a justiça para os que praticam a paz. Serei um pacificador, pois Jesus disse que esses serão felizes e serão chamados de filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, recebo este revestimento para os meus pés, as sandálias do Evangelho da Paz, o Evangelho que afirma que está tudo em paz entre Deus e os seres humanos, e que, portanto, devemos trabalhar para que tudo fique em paz entre os seres humanos também. Assim caminharei, em paz com Deus, comigo mesmo e com o próximo, e o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos meus pés. Por Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O escudo da fé. Ó Deus, Tu és o meu escudo, minha glória e a força para vencer. O Senhor disse a Abraão, e diz a todos os que têm fé, independentemente de religião: Eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será sobremodo grande. Portanto, com a graça de Cristo, eu tomo agora o escudo da fé, e assim apagarei todos os dardos inflamados do maligno. Eu ergo agora esse escudo da fé para neutralizar todas as sugestões de pensamentos, sentimentos e desejos contrários à boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Eu creio que já tenho todas as coisas necessárias à vida e à felicidade. Deus já me deu todas as coisas, e pela fé, eu permito agora que essas bênçãos espirituais se manifestem e se concretizem nesta dimensão da existência, no tempo de Deus e do seu modo. Dessa forma, posso me relacionar com as pessoas sem exigir e sem depender delas, para suprir minhas necessidades essenciais da alma, pois Deus mesmo, segundo a sua riqueza gloriosa, supre e sempre suprirá cada uma das minhas reais necessidades, em Cristo. Assim, eu uso esse escudo da fé e apago toda a seta inflamada de desconfiança, ciúme, inveja, amargura, raiva, tristeza, medo, rejeição e todas as demais sugestões malignas que tentam se apossar de minha alma e afetar meus relacionamentos e meu modo de interagir com os outros. Seguirei embraçando sempre o escudo da fé, em Cristo, com Cristo e por Cristo. Amém. O capacete da salvação. Deus é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pela fé, eu coloco agora o capacete da salvação, que é a consciência de que Deus mesmo é a minha salvação. O nome Jesus significa o Senhor é salvação. Que essa verdade esteja sempre impressa em minha mente consciente e inconsciente, mesmo que todos os recursos materiais e humanos venham a faltar, mesmo que inimigos gratuitos se levantem contra mim, mesmo que tudo pareça desmoronar sobre a minha cabeça, ainda assim eu confiarei no amor e no poder de Deus, do qual nada nem ninguém poderá me separar. Assim como o apóstolo Pedro, quando sua fé ficou abalada diante das ondas do mar, e ele começou a afundar, mas clamou: Senhor, salva-me, pois estou perecendo. E o Senhor o salvou mesmo na sua fraqueza de fé. Assim também eu me revisto da esperança da salvação como um capacete, me conscientizando e me lembrando de que mesmo nas situações em que minha fé falhar,
Contarei sempre com a graça e misericórdia do amor de Deus a me salvar. Em Cristo. Gratidão. Amém. A espada do Espírito. Graças a Deus que abre os meus ouvidos todos os dias para que eu possa ouvir e aprender como os sábios. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes. E eu manejarei essa arma espiritual sob a direção do Espírito e não do meu próprio ego. Pois é o Espírito quem me faz lembrar de tudo o que tenho aprendido de Deus ao longo da minha vida. E de acordo com cada situação, utilizarei essa espada, que é a sabedoria e a autoridade de Deus, para desfazer fortalezas, sofismas e formas pensamento de engano. Com essa espada espiritual, derrubo toda ideia arrogante que se levanta contra o conhecimento de Deus e que tente me seduzir. Trago cada pensamento meu, sujeito agora à obediência da verdade de Deus. Assim como Jesus lutou contra o tentador no deserto utilizando essa espada da palavra, assim também eu irei manejar essa arma da luz, pela graça de Deus e sob a direção do Espírito Santo. Usarei essa espada não para brigas e contendas com meu semelhante, mas para manifestar em minha própria vida a luz da verdade e do amor de Deus. Finalmente, peço a Deus que a espada da sua palavra poderosa vá agora e desfaça todas as obras diabólicas do engano, da mentira, da injustiça e todas as demais obras malignas que se infiltrar nas relações interpessoais causando conflitos. Que todo esse mal cai por terra em nome de Jesus Cristo. Ficarei firme, mantendo a postura e atitude de vitória em favor do amor, da justiça e da verdade. Em Cristo, com Cristo e por Cristo. Amém. Oração e intercessão. Nosso Deus e Pai, Tu que és tudo em todos, nesta oração, eu me revisto da Tua presença. Eu me coloco em favor de todas as pessoas com quem eu tive, tenho ou venha a ter qualquer contato. Quero me aproximar das pessoas com uma atitude interior de positividade, bênção e amor. Por isso, quero orar agora até mesmo por aqueles que eu não conheço ainda, pois sei que estamos todos conectados como criação do amor de Deus. Viemos todos da mente de Deus. Por isso minha oração é para que todos possamos novamente despertar e voltar para o amor divino que nos deu origem. Que possamos pensar os seus mais altos pensamentos e andar nos seus mais altos caminhos. Em Cristo, e com a ajuda do Espírito Santo, me disponho a orar sem cessar, em meu coração e espírito, até ver cumpridos os maravilhosos desígnios de Deus para minha vida, para a vida dos meus familiares e para toda a humanidade. Se preciso for, lutarei e me esforçarei em oração até que Cristo seja formado no máximo de pessoas. Essa é a única guerra que vale a pena. A guerra da oração e intercessão em favor da plena realização humana no plano do eterno amor de Deus. Que assim seja. Em Cristo. Amém. Hoje vamos fazer a oração completa da armadura de Deus. Cada peça representa um aspecto de Cristo em nossas vidas. Após a oração, leia a descrição do vídeo ou o primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo para ter acesso ao estudo completo de cada peça da armadura espiritual. Mas primeiro, vamos meditar no poder e na grandeza de Deus e fazer essa oração com fé. Oremos. Neste momento, pela graça de Deus, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Me revisto de toda a armadura de Deus, e assim poderei ficar firme contra as obras do mal. Sei que minha luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra as forças espirituais do mal, com suas ciladas e enganos. Estarei firme, me conscientizando de toda a provisão de Deus, que é o próprio Cristo em mim. Por isso passo agora a citar cada peça da armadura em oração, crendo que esta proteção espiritual se manifesta em minha vida agora. O cinto da verdade. Neste momento, diante de Deus e dos anjos, diante de toda a criação e de todo o universo, eu me cinjo com a verdade.
Peço a Deus como fez o salmista: guia-me na tua verdade e me ensina, pois tu és o Deus da minha salvação em quem eu espero todo o dia. Por isso, não quero me precipitar em julgamentos e conclusões sobre pessoas, circunstâncias e acontecimentos. Peço a Deus que sua verdade me envolva como um cinto, me dando segurança e clareza em meus pensamentos, reflexões e observações, e que eu não seja guiado pelas aparências, mas pela verdade. Que a tua verdade me santifique, e estou orando como um beneficiário da oração do próprio Cristo, quando orou dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sei que o nosso adversário é o pai da mentira. Por isso, peço a Deus que me livre de cair nas ciladas de mentiras e enganos que tentam me desviar da verdade em meus relacionamentos e em todos os meus caminhos. Espírito Santo, revela-me a cada momento a verdade sobre Deus, sobre mim mesmo e sobre o próximo. Assim, saberei me relacionar de forma adequada com Deus, comigo mesmo e com todas as demais pessoas. Peço que o Espírito Santo me auxilie nas minhas fraquezas, mostrando-me áreas danificadas ou desgastadas do meu cinto da verdade, que estejam precisando de libertação e cura de toda mentira e engano, que o mundo e as circunstâncias contam sobre Deus, sobre mim mesmo e sobre o próximo. Assim, me fortaleço em Deus, renovando e fortalecendo a consciência da verdade em amor. Em Cristo, com Cristo, por Cristo. Amém. A couraça da justiça. Graças a Deus pela sua armadura espiritual que me reveste e me protege contra as ciladas do diabo e toda obra maligna. Pela graça de Deus, eu me visto agora com a couraça da justiça. Ficarei protegido contra todo sentimento de culpa, raiva e amargura. Libero perdão a todas as pessoas e situações de injustiça que me feriram. Reconheço que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como José do Egito, reconheço que sou chamado por Deus segundo os seus mais altos propósitos. E por isso, mesmo quando alguém intenta o mal contra mim, Deus transforma isso em bem, para mim e para outros, para sua glória. Assim como perdoo os que pecaram contra mim, sei que Deus também já perdoou todos os meus pecados e injustiças. Pela vida e obra de Cristo, recebi a graça do perdão definitivo das minhas faltas, e isso me incentiva a viver uma vida justa. Portanto, as boas obras serão para mim uma consequência do perdão que me foi dado gratuitamente em Cristo. A pressão por desempenho não me dominará, não serei movido por culpa ou medo religioso. Farei todas as coisas com alegria e leveza, por amor e não por obrigação. Afaste-se de mim toda acusação e culpa, pois sei que é o próprio Deus quem me justifica. Assim, me visto com a couraça da justiça, que é o próprio Cristo que veio a nós com a encarnação da justiça divina e que hoje habita em mim pelo Espírito Santo para me fazer andar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Gratidão, pois, a Deus, que me vestiu com vestes de salvação e me cobriu com o manto de justiça. Em Cristo, assim é. Amém. As sandálias do Evangelho da Paz. Agradeço a Deus por calçar os meus pés com a prontidão que me é fornecida pelo Evangelho da Paz. Pois quem está em paz sempre está preparado para lidar com qualquer batalha que surja. Justificado pela fé, tenho paz com Deus através de Cristo, e isso não depende de nada que eu faça por mim mesmo. Posso descansar em paz em meu coração e mente. Essa paz me deixa preparado para lidar com qualquer conflito externo que surja em meu caminho e nas minhas relações interpessoais. Sim, eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz, e sei que Deus é comigo, por onde quer que eu ande. Não temerei a nada nem ninguém. No que depender de mim, terei paz com todas as pessoas. A paz de Cristo será sempre o árbitro em meu coração, para que eu possa julgar tudo e reter o que é bom. Assim, saberei sempre como me portar com cada pessoa e circunstância que eu tiver que lidar. Nada pode ameaçar a minha paz, pois foi o próprio Cristo quem a deixou para mim. Não a paz do mundo, que depende de circunstâncias, mas a paz do Cristo, que vem da consciência de união com Deus. Não ficarei remoendo conversas e discussões em minha mente. Como disse o salmista, em paz me deitarei e dormirei tranquilo, pois Deus me faz repousar seguro.
Mesmo diante de injustiças, optarei por resolver tudo em paz. Pois é em paz que se semeia a justiça para os que praticam a paz. Serei um pacificador, pois Jesus disse que esses serão felizes e serão chamados de filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, recebo este revestimento para os meus pés, as sandálias do Evangelho da Paz, o Evangelho que afirma que está tudo em paz entre Deus e os seres humanos, e que, portanto, devemos trabalhar para que tudo fique em paz entre os seres humanos também. Assim caminharei, em paz com Deus, comigo mesmo e com o próximo, e o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos meus pés. Por Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O escudo da fé. Ó Deus, Tu és o meu escudo, minha glória e a força para vencer. O Senhor disse a Abraão, e diz a todos os que têm fé, independentemente de religião: Eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será sobremodo grande. Portanto, com a graça de Cristo, eu tomo agora o escudo da fé, e assim apagarei todos os dardos inflamados do maligno. Eu ergo agora esse escudo da fé para neutralizar todas as sugestões de pensamentos, sentimentos e desejos contrários à boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Eu creio que já tenho todas as coisas necessárias à vida e à felicidade. Deus já me deu todas as coisas, e pela fé, eu permito agora que essas bênçãos espirituais se manifestem e se concretizem nesta dimensão da existência, no tempo de Deus e do seu modo. Dessa forma, posso me relacionar com as pessoas sem exigir e sem depender delas para suprir minhas necessidades essenciais da alma, pois Deus mesmo, segundo a sua riqueza gloriosa, supre e sempre suprirá cada uma das minhas reais necessidades, em Cristo. Assim, eu uso esse escudo da fé e apago toda a seta inflamada de desconfiança, ciúme, inveja, amargura, raiva, tristeza, medo, rejeição e todas as demais sugestões malignas que tentam se apossar de minha alma e afetar meus relacionamentos e meu modo de interagir com os outros. Seguirei embraçando sempre o escudo da fé, em Cristo, com Cristo e por Cristo. Amém. O capacete da salvação. Deus é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pela fé, eu coloco agora o capacete da salvação, que é a consciência de que Deus mesmo é a minha salvação. O nome Jesus significa o Senhor é salvação. Que essa verdade esteja sempre impressa em minha mente consciente e inconsciente, mesmo que todos os recursos materiais e humanos venham a faltar, mesmo que inimigos gratuitos se levantem contra mim, mesmo que tudo pareça desmoronar sobre a minha cabeça, ainda assim eu confiarei no amor e no poder de Deus, do qual nada nem ninguém poderá me separar. Assim como o apóstolo Pedro, quando sua fé ficou abalada diante das ondas do mar, e ele começou a afundar, mas clamou: Senhor, salva-me, pois estou perecendo. E o Senhor o salvou mesmo na sua fraqueza de fé. Assim também eu me revisto da esperança da salvação como um capacete, me conscientizando e me lembrando de que mesmo nas situações em que minha fé falhar, contarei sempre com a graça e misericórdia do amor de Deus a me salvar. Em Cristo. Gratidão. Amém. A espada do Espírito. Graças a Deus que abre os meus ouvidos todos os dias para que eu possa ouvir e aprender como os sábios. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes. E eu manejarei essa arma espiritual sob a direção do Espírito e não do meu próprio ego. Pois é o Espírito quem me faz lembrar de tudo o que tenho aprendido de Deus ao longo da minha vida. E de acordo com cada situação, utilizarei essa espada, que é a sabedoria e a autoridade de Deus, para desfazer fortalezas, sofismas e formas pensamento de engano. Com essa espada espiritual, derrubo toda ideia arrogante que se levanta contra o conhecimento de Deus e que tente me seduzir. Trago cada pensamento meu, sujeito agora à obediência da verdade de Deus. Assim como Jesus lutou contra o tentador no deserto utilizando essa espada da palavra, assim também eu irei manejar essa arma da luz, pela graça de Deus e sob a direção do Espírito Santo. Usarei essa espada não para brigas e contendas com meu semelhante, mas para manifestar em minha própria vida a luz da verdade e do amor de Deus. Finalmente,
Peço a Deus que a espada da sua palavra poderosa vá agora e desfaça todas as obras diabólicas do engano, da mentira, da injustiça e todas as demais obras malignas que se infiltrar nas relações interpessoais causando conflitos. Que todo esse mal cai por terra em nome de Jesus Cristo. Ficarei firme, mantendo a postura e atitude de vitória em favor do amor, da justiça e da verdade. Em Cristo, com Cristo e por Cristo. Amém. Oração e intercessão. Nosso Deus e Pai, Tu que és tudo em todos, nesta oração, eu me revisto da Tua presença. Eu me coloco em favor de todas as pessoas com quem eu tive, tenho ou venha a ter qualquer contato. Quero me aproximar das pessoas com uma atitude interior de positividade, bênção e amor. Por isso, quero orar agora até mesmo por aqueles que eu não conheço ainda, pois sei que estamos todos conectados como criação do amor de Deus. Viemos todos da mente de Deus. Por isso minha oração é para que todos possamos novamente despertar e voltar para o amor divino que nos deu origem. Que possamos pensar os seus mais altos pensamentos e andar nos seus mais altos caminhos. Em Cristo, e com a ajuda do Espírito Santo, me disponho a orar sem cessar, em meu coração e espírito, até ver cumpridos os maravilhosos desígnios de Deus para minha vida, para a vida dos meus familiares e para toda a humanidade. Se preciso for, lutarei e me esforçarei em oração até que Cristo seja formado no máximo de pessoas. Essa é a única guerra que vale a pena. A guerra da oração e intercessão em favor da plena realização humana no plano do eterno amor de Deus. Que assim seja. Em Cristo. Amém. Hoje vamos fazer a oração completa da armadura de Deus. Cada peça representa um aspecto de Cristo em nossas vidas. Após a oração, leia a descrição do vídeo ou o primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo para ter acesso ao estudo completo de cada peça da armadura espiritual. Mas primeiro, vamos meditar no poder e na grandeza de Deus e fazer essa oração com fé. Oremos. Neste momento, pela graça de Deus, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Me revisto de toda a armadura de Deus, e assim poderei ficar firme contra as obras do mal. Sei que minha luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra as forças espirituais do mal, com suas ciladas e enganos. Estarei firme, me conscientizando de toda a provisão de Deus, que é o próprio Cristo em mim. Por isso passo agora a citar cada peça da armadura em oração, crendo que esta proteção espiritual se manifesta em minha vida agora. O cinto da verdade. Neste momento, diante de Deus e dos anjos, diante de toda a criação e de todo o universo, eu me cinjo com a verdade. Peço a Deus como fez o salmista: guia-me na tua verdade e me ensina, pois tu és o Deus da minha salvação em quem eu espero todo o dia. Por isso, não quero me precipitar em julgamentos e conclusões sobre pessoas, circunstâncias e acontecimentos. Peço a Deus que sua verdade me envolva como um cinto, me dando segurança e clareza em meus pensamentos, reflexões e observações, e que eu não seja guiado pelas aparências, mas pela verdade. Que a tua verdade me santifique, e estou orando como um beneficiário da oração do próprio Cristo, quando orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sei que o nosso adversário é o pai da mentira. Por isso, peço a Deus que me livre de cair nas ciladas de mentiras e enganos, que tentam me desviar da verdade em meus relacionamentos e em todos os meus caminhos. Espírito Santo, revela-me a cada momento a verdade sobre Deus, sobre mim mesmo e sobre o próximo. Assim, saberei me relacionar de forma adequada com Deus, comigo mesmo e com todas as demais pessoas. Peço que o Espírito Santo me auxilie nas minhas fraquezas, mostrando-me áreas danificadas ou desgastadas do meu cinto da verdade,
que estejam precisando de libertação e cura de toda mentira e engano, que o mundo e as circunstâncias contam sobre Deus, sobre mim mesmo e sobre o próximo. Assim, me fortaleço em Deus, renovando e fortalecendo a consciência da verdade em amor. Em Cristo, com Cristo, por Cristo. Amém. A couraça da justiça. Graças a Deus pela sua armadura espiritual que me reveste e me protege contra as ciladas do diabo e toda obra maligna. Pela graça de Deus, eu me visto agora com a couraça da justiça. Ficarei protegido contra todo sentimento de culpa, raiva e amargura. Libero perdão a todas as pessoas e situações de injustiça que me feriram. Reconheço que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como José do Egito, reconheço que sou chamado por Deus segundo os seus mais altos propósitos. E por isso, mesmo quando alguém intenta o mal contra mim, Deus transforma isso em bem, para mim e para outros, para sua glória. Assim como perdoo os que pecaram contra mim, sei que Deus também já perdoou todos os meus pecados e injustiças. Pela vida e obra de Cristo, recebi a graça do perdão definitivo das minhas faltas, e isso me incentiva a viver uma vida justa. Portanto, as boas obras serão para mim uma consequência do perdão que me foi dado gratuitamente em Cristo. A pressão por desempenho não me dominará, não serei movido por culpa ou medo religioso. Farei todas as coisas com alegria e leveza, por amor e não por obrigação. Afaste-se de mim toda acusação e culpa, pois sei que é o próprio Deus quem me justifica. Assim, me visto com a couraça da justiça, que é o próprio Cristo que veio a nós com a encarnação da justiça divina e que hoje habita em mim pelo Espírito Santo para me fazer andar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Gratidão, pois, a Deus, que me vestiu com vestes de salvação e me cobriu com o manto de justiça. Em Cristo, assim é. Amém. As sandálias do Evangelho da Paz. Agradeço a Deus por calçar os meus pés com a prontidão que me é fornecida pelo Evangelho da Paz. Pois quem está em paz sempre está preparado para lidar com qualquer batalha que surja. Justificado pela fé, tenho paz com Deus através de Cristo, e isso não depende de nada que eu faça por mim mesmo. Posso descansar em paz em meu coração e mente. Essa paz me deixa preparado para lidar com qualquer conflito externo que surja em meu caminho e nas minhas relações interpessoais. Sim, eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz, e sei que Deus é comigo, por onde quer que eu ande. Não temerei a nada nem ninguém. No que depender de mim, terei paz com todas as pessoas. A paz de Cristo será sempre o árbitro em meu coração, para que eu possa julgar tudo e reter o que é bom. Assim, saberei sempre como me portar com cada pessoa e circunstância que eu tiver que lidar. Nada pode ameaçar a minha paz, pois foi o próprio Cristo quem a deixou para mim. Não a paz do mundo, que depende de circunstâncias, mas a paz do Cristo, que vem da consciência de união com Deus. Não ficarei remoendo conversas e discussões em minha mente. Como disse o salmista, em paz me deitarei e dormirei tranquilo, pois Deus me faz repousar seguro. Mesmo diante de injustiças, optarei por resolver tudo em paz, pois é em paz que se semeia a justiça para os que praticam a paz. Serei um pacificador, pois Jesus disse que esses serão felizes e serão chamados de filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, recebo este revestimento para os meus pés, as sandálias do Evangelho da Paz, o Evangelho que afirma que está tudo em paz entre Deus e os seres humanos, e que, portanto, devemos trabalhar para que tudo fique em paz entre os seres humanos também. Assim caminharei, em paz com Deus, comigo mesmo e com o próximo, e o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos meus pés. Por Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O escudo da fé. Ó Deus, Tu és o meu escudo, minha glória e a força para vencer. O Senhor disse a Abraão, e diz a todos os que têm fé, independentemente de religião: Eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será sobremodo grande. Portanto, com a graça de Cristo, eu tomo agora o escudo da fé, e assim apagarei todos os dardos inflamados do maligno.
Eu ergo agora esse escudo da fé para neutralizar todas as sugestões de pensamentos, sentimentos e desejos contrários à boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Eu creio que já tenho todas as coisas necessárias à vida e à felicidade. Deus já me deu todas as coisas, e pela fé, eu permito agora que essas bênçãos espirituais se manifestem e se concretizem nesta dimensão da existência, no tempo de Deus e do seu modo. Dessa forma, posso me relacionar com as pessoas sem exigir e sem depender delas para suprir minhas necessidades essenciais da alma, pois Deus mesmo, segundo a sua riqueza gloriosa, supre e sempre suprirá cada uma das minhas reais necessidades em Cristo. Assim, eu uso esse escudo da fé e apago toda a seta inflamada de desconfiança, ciúme, inveja, amargura, raiva, tristeza, medo, rejeição e todas as demais sugestões malignas que tentam se apossar de minha alma e afetar meus relacionamentos e meu modo de interagir com os outros. Seguirei embraçando sempre o escudo da fé, em Cristo, com Cristo e por Cristo. Amém. O capacete da salvação. Deus é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pela fé, eu coloco agora o capacete da salvação, que é a consciência de que Deus mesmo é a minha salvação. O nome Jesus significa o Senhor é salvação. Que essa verdade esteja sempre impressa em minha mente, consciente e inconsciente. Mesmo que todos os recursos materiais e humanos venham a faltar, mesmo que inimigos gratuitos se levantem contra mim, mesmo que tudo pareça desmoronar sobre a minha cabeça, ainda assim eu confiarei no amor e no poder de Deus, do qual nada nem ninguém poderá me separar. Assim como o apóstolo Pedro, quando sua fé ficou abalada diante das ondas do mar, e ele começou a afundar, mas clamou: Senhor, salva-me, pois estou perecendo. E o Senhor o salvou mesmo na sua fraqueza de fé. Assim também eu me revisto da esperança da salvação como um capacete, me conscientizando e me lembrando de que mesmo nas situações em que minha fé falhar, contarei sempre com a graça e misericórdia do amor de Deus a me salvar. Em Cristo. Gratidão. Amém. A espada do Espírito. Graças a Deus que abre os meus ouvidos todos os dias para que eu possa ouvir e aprender como os sábios. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes. E eu manejarei essa arma espiritual sob a direção do Espírito e não do meu próprio ego. Pois é o Espírito quem me faz lembrar de tudo o que tenho aprendido de Deus ao longo da minha vida. E de acordo com cada situação, utilizarei essa espada, que é a sabedoria e a autoridade de Deus, para desfazer fortalezas, sofismas e formas pensamento de engano. Com essa espada espiritual, derrubo toda ideia arrogante que se levanta contra o conhecimento de Deus e que tente me seduzir. Trago cada pensamento meu, sujeito agora à obediência da verdade de Deus. Assim como Jesus lutou contra o tentador no deserto utilizando essa espada da palavra, assim também eu irei manejar essa arma da luz, pela graça de Deus e sob a direção do Espírito Santo. Usarei essa espada não para brigas e contendas com meu semelhante, mas para manifestar em minha própria vida a luz da verdade e do amor de Deus. Finalmente, peço a Deus que a espada da sua palavra poderosa vá agora e desfaça todas as obras diabólicas do engano, da mentira, da injustiça e todas as demais obras malignas que se infiltrar nas relações interpessoais causando conflitos. Que todo esse mal cai por terra em nome de Jesus Cristo. Ficarei firme, mantendo a postura e atitude de vitória em favor do amor, da justiça e da verdade. Em Cristo, com Cristo e por Cristo. Amém. Oração e intercessão. Nosso Deus e Pai, Tu que és tudo em todos, nesta oração, eu me revisto da Tua presença. Eu me coloco em favor de todas as pessoas com quem eu tive, tenho ou venha a ter qualquer contato. Quero me aproximar das pessoas com uma atitude interior de positividade, bênção e amor. Por isso, quero orar agora até mesmo por aqueles que eu não conheço ainda, pois sei que estamos todos conectados como criação do amor de Deus. Viemos todos da mente de Deus. Por isso minha oração é para que todos possamos novamente despertar e voltar para o amor divino que nos deu origem.
que possamos pensar os seus mais altos pensamentos e andar nos seus mais altos caminhos. Em Cristo, e com a ajuda do Espírito Santo, me disponho a orar sem cessar, em meu coração e espírito, até ver cumpridos os maravilhosos desígnios de Deus para a minha vida, para a vida dos meus familiares e para toda a humanidade. Se preciso for, lutarei e me esforçarei em oração até que Cristo seja formado no máximo de pessoas. Essa é a única guerra que vale a pena. A guerra da oração e intercessão em favor da plena realização humana no plano do eterno amor de Deus. Que assim seja. Em Cristo. Amém. Hoje vamos fazer a oração completa da armadura de Deus. Cada peça representa um aspecto de Cristo em nossas vidas. Após a oração, leia a descrição do vídeo ou o primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo para ter acesso ao estudo completo de cada peça da armadura espiritual. Mas primeiro, vamos meditar no poder e na grandeza de Deus e fazer essa oração com fé. Oremos. Neste momento, pela graça de Deus, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Me revisto de toda a armadura de Deus, e assim poderei ficar firme contra as obras do mal. Sei que minha luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra as forças espirituais do mal, com suas ciladas e enganos. Estarei firme, me conscientizando de toda a provisão de Deus, que é o próprio Cristo em mim. Por isso passo agora a citar cada peça da armadura em oração, crendo que esta proteção espiritual se manifesta em minha vida agora. O cinto da verdade. Neste momento, diante de Deus e dos anjos, diante de toda a criação e de todo o universo, eu me cinjo com a verdade. Peço a Deus como fez o salmista: guia-me na tua verdade e me ensina, pois tu és o Deus da minha salvação em quem eu espero todo o dia. Por isso, não quero me precipitar em julgamentos e conclusões sobre pessoas, circunstâncias e acontecimentos. Peço a Deus que sua verdade me envolva como um cinto, me dando segurança e clareza em meus pensamentos, reflexões e observações, e que eu não seja guiado pelas aparências, mas pela verdade. Que a tua verdade me santifique, e estou orando como um beneficiário da oração do próprio Cristo, quando orou dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sei que o nosso adversário é o pai da mentira. Por isso, peço a Deus que me livre de cair nas ciladas de mentiras e enganos que tentam me desviar da verdade em meus relacionamentos e em todos os meus caminhos. Espírito Santo, revela-me a cada momento a verdade sobre Deus, sobre mim mesmo e sobre o próximo. Assim, saberei me relacionar de forma adequada com Deus, comigo mesmo e com todas as demais pessoas. Peço que o Espírito Santo me auxilie nas minhas fraquezas, mostrando-me áreas danificadas ou desgastadas do meu cinto da verdade, que estejam precisando de libertação e cura de toda mentira e engano, que o mundo e as circunstâncias contam sobre Deus, sobre mim mesmo e sobre o próximo. Assim, me fortaleço em Deus, renovando e fortalecendo a consciência da verdade em amor. Em Cristo, com Cristo, por Cristo. Amém. A couraça da justiça. Graças a Deus pela sua armadura espiritual que me reveste e me protege contra as ciladas do diabo e toda obra maligna. Pela graça de Deus, eu me visto agora com a couraça da justiça. Ficarei protegido contra todo sentimento de culpa, raiva e amargura. Libero perdão a todas as pessoas e situações de injustiça que me feriram. Reconheço que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como José do Egito, reconheço que sou chamado por Deus segundo os seus mais altos propósitos. E por isso, mesmo quando alguém intenta o mal contra mim, Deus transforma isso em bem, para mim e para outros, para sua glória. Assim como perdoo os que pecaram contra mim,
sei que Deus também já perdoou todos os meus pecados e injustiças. Pela vida e obra de Cristo, recebi a graça do perdão definitivo das minhas faltas, e isso me incentiva a viver uma vida justa. Portanto, as boas obras serão para mim uma consequência do perdão que me foi dado gratuitamente em Cristo. A pressão por desempenho não me dominará, não serei movido por culpa ou medo religioso. Farei todas as coisas com alegria e leveza, por amor e não por obrigação. Afaste-se de mim toda acusação e culpa, pois sei que é o próprio Deus quem me justifica. Assim, me visto com a couraça da justiça, que é o próprio Cristo que veio a nós com a encarnação da justiça divina e que hoje habita em mim pelo Espírito Santo para me fazer andar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Gratidão, pois, a Deus, que me vestiu com vestes de salvação e me cobriu com o manto de justiça. Em Cristo, assim é. Amém. As sandálias do Evangelho da Paz. Agradeço a Deus por calçar os meus pés com a prontidão que me é fornecida pelo Evangelho da Paz. Pois quem está em paz sempre está preparado para lidar com qualquer batalha que surja. Justificado pela fé, tenho paz com Deus através de Cristo, e isso não depende de nada que eu faça por mim mesmo. Posso descansar em paz em meu coração e mente. Essa paz me deixa preparado para lidar com qualquer conflito externo que surja em meu caminho e nas minhas relações interpessoais. Sim, eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz, e sei que Deus é comigo, por onde quer que eu ande. Não temerei a nada nem ninguém. No que depender de mim, terei paz com todas as pessoas. A paz de Cristo será sempre o árbitro em meu coração, para que eu possa julgar tudo e reter o que é bom. Assim, saberei sempre como me portar com cada pessoa e circunstância que eu tiver que lidar. Nada pode ameaçar a minha paz, pois foi o próprio Cristo quem a deixou para mim. Não a paz do mundo, que depende de circunstâncias, mas a paz do Cristo, que vem da consciência de união com Deus. Não ficarei remoendo conversas e discussões em minha mente. Como disse o salmista, em paz me deitarei e dormirei tranquilo, pois Deus me faz repousar seguro. Mesmo diante de injustiças, optarei por resolver tudo em paz, pois é em paz que se semeia a justiça para os que praticam a paz. Serei um pacificador, pois Jesus disse que esses serão felizes e serão chamados de filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, recebo este revestimento para os meus pés, as sandálias do Evangelho da Paz, o Evangelho que afirma que está tudo em paz entre Deus e os seres humanos, e que, portanto, devemos trabalhar para que tudo fique em paz entre os seres humanos também. Assim caminharei, em paz com Deus, comigo mesmo e com o próximo, e o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos meus pés. Por Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O escudo da fé. Ó Deus, Tu és o meu escudo, minha glória e a força para vencer. O Senhor disse a Abraão, e diz a todos os que têm fé, independentemente de religião: Eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será sobremodo grande. Portanto, com a graça de Cristo, eu tomo agora o escudo da fé, e assim apagarei todos os dardos inflamados do maligno. Eu ergo agora esse escudo da fé para neutralizar todas as sugestões de pensamentos, sentimentos e desejos contrários à boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Eu creio que já tenho todas as coisas necessárias à vida e à felicidade. Deus já me deu todas as coisas, e pela fé, eu permito agora que essas bênçãos espirituais se manifestem e se concretizem nesta dimensão da existência, no tempo de Deus e do seu modo. Dessa forma, posso me relacionar com as pessoas sem exigir e sem depender delas, para suprir minhas necessidades essenciais da alma, pois Deus mesmo, segundo a sua riqueza gloriosa, supre e sempre suprirá cada uma das minhas reais necessidades, em Cristo. Assim, eu uso esse escudo da fé e apago toda a seta inflamada de desconfiança, ciúme, inveja, amargura, raiva, tristeza, medo, rejeição e todas as demais sugestões malignas que tentam se apossar de minha alma e afetar meus relacionamentos e meu modo de interagir com os outros. Seguirei embraçando sempre o escudo da fé, em Cristo, com Cristo e por Cristo. Amém. O capacete da salvação.
Deus é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pela fé, eu coloco agora o capacete da salvação, que é a consciência de que Deus mesmo é a minha salvação. O nome Jesus significa o Senhor é salvação. Que essa verdade esteja sempre impressa em minha mente consciente e inconsciente, mesmo que todos os recursos materiais e humanos venham a faltar, mesmo que inimigos gratuitos se levantem contra mim, mesmo que tudo pareça desmoronar sobre a minha cabeça, ainda assim eu confiarei no amor e no poder de Deus, do qual nada nem ninguém poderá me separar. Assim como o apóstolo Pedro, quando sua fé ficou abalada diante das ondas do mar, e ele começou a afundar, mas clamou: Senhor, salva-me, pois estou perecendo. E o Senhor o salvou mesmo na sua fraqueza de fé. Assim também eu me revisto da esperança da salvação como um capacete, me conscientizando e me lembrando de que mesmo nas situações em que minha fé falhar, contarei sempre com a graça e misericórdia do amor de Deus a me salvar. Em Cristo. Gratidão. Amém. A espada do Espírito. Graças a Deus que abre os meus ouvidos todos os dias para que eu possa ouvir e aprender como os sábios. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes. E eu manejarei essa arma espiritual sob a direção do Espírito e não do meu próprio ego. Pois é o Espírito quem me faz lembrar de tudo o que tenho aprendido de Deus ao longo da minha vida. E de acordo com cada situação, utilizarei essa espada, que é a sabedoria e a autoridade de Deus, para desfazer fortalezas, sofismas e formas pensamento de engano. Com essa espada espiritual, derrubo toda ideia arrogante que se levanta contra o conhecimento de Deus e que tente me seduzir. Trago cada pensamento meu, sujeito agora à obediência da verdade de Deus. Assim como Jesus lutou contra o tentador no deserto utilizando essa espada da palavra, assim também eu irei manejar essa arma da luz, pela graça de Deus e sob a direção do Espírito Santo. Usarei essa espada não para brigas e contendas com meu semelhante, mas para manifestar em minha própria vida a luz da verdade e do amor de Deus. Finalmente, peço a Deus que a espada da sua palavra poderosa vá agora e desfaça todas as obras diabólicas do engano, da mentira, da injustiça e todas as demais obras malignas que se infiltrar nas relações interpessoais causando conflitos. Que todo esse mal cai por terra em nome de Jesus Cristo. Ficarei firme, mantendo a postura e atitude de vitória em favor do amor, da justiça e da verdade. Em Cristo, com Cristo e por Cristo. Amém. Oração e intercessão. Nosso Deus e Pai, Tu que és tudo em todos, nesta oração, eu me revisto da Tua presença. Eu me coloco em favor de todas as pessoas com quem eu tive, tenho ou venha a ter qualquer contato. Quero me aproximar das pessoas com uma atitude interior de positividade, bênção e amor. Por isso, quero orar agora até mesmo por aqueles que eu não conheço ainda, pois sei que estamos todos conectados como criação do amor de Deus. Viemos todos da mente de Deus. Por isso minha oração é para que todos possamos novamente despertar e voltar para o amor divino que nos deu origem. Que possamos pensar os seus mais altos pensamentos e andar nos seus mais altos caminhos. Em Cristo, e com a ajuda do Espírito Santo, me disponho a orar sem cessar, em meu coração e espírito, até ver cumpridos os maravilhosos desígnios de Deus para a minha vida, para a vida dos meus familiares e para toda a humanidade. Se preciso for, lutarei e me esforçarei em oração até que Cristo seja formado no máximo de pessoas. Essa é a única guerra que vale a pena. A guerra da oração e intercessão em favor da plena realização humana no plano do eterno amor de Deus. Que assim seja. Em Cristo. Amém.